Tava tudo normal, um dia normal, rotina normal. De repente, todo mundo foi surpreendido com o soar da trombeta. É algo que não dá para explicar. Foi tão tremendo, tão forte o estrondo do soar da trombeta que a terra estremeceu. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando a experiência da irmã Rosa Silva, que é uma experiência, irmãos, que ela escutou a trombeta tocando. E dentro dessa sonho, quando a trombeta do arrebatamento tocava, não era todos que ouviam a trombeta tocando. Apenas aqueles que iriam subir no arrebatamento escutavam a trombeta tocar. E era muito pouco, irmãos, as pessoas que escutavam a trombeta tocando. E ela fala que quando a trombeta tocava, tudo aquilo que está descrito na Bíblia começava a acontecer, irmãos. Então era um caos no mundo todo. Muitas pessoas corriam para um lado, para o outro. Algumas pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Outras pessoas estavam vivendo a sua vida normalmente. Então, Deus está avisando, irmãos. Ele está avisando que o arrebatamento da igreja vai acontecer, que ele vai remover a igreja aqui da terra. A gente nunca viu tanto desinteresse pelas coisas de Deus como nos tempos de hoje. A gente vai para a igreja, tem poucas pessoas na igreja. Quando a gente passa em frente a bares, barzinho, tá tudo lotado. Então as pessoas estão escolhendo as coisas do mundo, estão deixando de lado, estão desinteressando pelas coisas de Deus. Isso aqui é muito sério, a trombeta vai tocar e muitas pessoas não vão ouvir porque não estão em Deus, não estão vivendo uma vida de oração, não estão lendo a palavra, não estão meditando nas coisas de Deus, não estão renunciando à carne, não estão renunciando à vida de pecado e vão ficar para trás, irmãos. Vamos estar vendo aqui, é um testemunho muito interessante da irmã Rosa Silva e que Deus abençoe a todos. A trombeta soou e a terra tremeu, tudo estremeceu, foi como um grande abalo, foi repentinamente. Tava tudo normal, um dia normal, rotina normal. De repente, todo mundo foi surpreendido com o soar da trombeta. É algo que não dá para explicar. Foi tão tremendo, tão forte o estrondo do soar da trombeta que a terra estremeceu e o céu se recolheu. E foi assustador. Ali todo mundo percebeu que era a volta do Senhor Jesus e que não tinha para onde correr. Mesmo assim, muitas pessoas corriam, uma grande multidão corriam para fugir do que estava acontecendo. Tentavam se esconder da face dele. Foi o que aconteceu no meu sonho. E as pessoas que queriam, que estavam preparadas, que queriam o retorno de Jesus, corriam na direção para onde a trombeta soava. Ela vinha de uma direção e o seu sonido ecoava, que estremecia até o nosso ser. E as pessoas que queriam, que estavam aguardando, corriam desesperadamente para não ficar de fora. Mas uma multidão muito maior corria na direção contrária, como se fugissem aterrorizados, com medo, ou como se não quisessem que aquilo estivesse acontecendo. E dos que corriam em direção ao que estava acontecendo, muitos queriam correr para a direção da trombeta porque não queriam ficar de fora, mas estavam carregando malas pesadas, cheias de cacarecos, de coisas, de objetos, e não conseguiam correr, eles se arrastavam e paravam para catar as suas coisas, porque não queriam deixar nada para trás. Mas havia muitos obstáculos pelo caminho, havia carros batendo, casas pegando fogo, bolas de fogo caindo do céu, estava um caos na terra e não dava mais tempo. Tinha um cronômetro, um relógio que estava com os últimos segundos, era a contagem regressiva e havia uma aflição. E as pessoas, inclusive eu corria para a direção da trombeta, do soar da trombeta, mas eu corria tentando reconhecer pessoas no caminho, pessoas da minha família, tentando ver, e eu vi que algumas estavam indo e outras nem estavam ouvindo o que estava acontecendo. E eu falava: corra, deixe tudo que você está fazendo, porque a trombeta está soando e nós precisamos ir, porque o relógio está nos seus segundos finais, a porta vai se fechar e a gente vai ficar de fora, nós precisamos correr. E essa pessoa da minha família, ela não estava ouvindo a trombeta e não estava vendo o que estava acontecendo, o caos que estava acontecendo. No meio disso, muitas pessoas estavam distraídas, tinha pessoas bebendo, rindo, conversando, se divertindo no meio do caos.
no meio de tudo que estava acontecendo, de fogo caindo do céu, e as pessoas não estavam vendo, elas estavam, parecia que estavam numa outra dimensão, estavam no meio do caos, mas não percebiam o que estava acontecendo. E gente gritando, e gente caindo pelo caminho, e eu via pessoas mortas por todos os lados, eu vi pessoas mutiladas no meio disso tudo. Eu vi pessoas decapitadas, o corpo aqui e a cabeça ali na frente. E eu corri e havia muitos obstáculos, e essa multidão que vinha na direção contrária, ela quase que nos impedia de chegar. A gente tinha que transpor essas pessoas, a gente tinha que se esforçar para passar por essas pessoas e se esforçar para passar pelo caos que estava acontecendo na terra. E ainda havia esses que estavam dormindo no meio do caos. Esse é o cenário que nós estamos vivendo agora. A trombeta está soando, sim, há um alarido, há um clamor que diz que o noivo se aproxima, há uma trombeta que está soando, a terra está sofrendo, nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, nós estamos vendo conflitos geopolíticos, conflitos comerciais que vai trazer escassez de alimento, que vai trazer alta no preço dos produtos, que vai trazer muitas consequências. Nós estamos vendo avanço da ciência, avanço da tecnologia, cenário apocalíptico, tudo aquilo que João viu, que falou a respeito daquilo que ele viu lá no passado, que a gente nem conseguia entender no passado, antes da internet. Hoje a gente vê, nós estamos num cenário apocalíptico, a terra está tremendo, a terra está gemendo, a natureza está gemendo, a terra está rachando ao meio, nós estamos vendo grandes acontecimentos, nós estamos vendo cristãos sendo massacrados, igreja sendo perseguida. No meio disso nós estamos vendo muitos se convertendo a Jesus através de sonhos, religiões que antes não criam em Jesus, pessoas dessas religiões que não criam em Jesus estão se convertendo através de sonhos, estão se despertando e pregando o evangelho. E tem aqueles que não estão vendo nada acontecer, que estão tão ligados à tecnologia, que estão tão ligados nesse mundo, tão alienados, que parece que tiveram sua mente roubada, não estão enxergando. Tem pessoas que se dizem cristãos, que não conseguem ver os sinais da volta de Jesus, não conseguem enxergar o cenário apocalíptico, estão dormindo no meio do caos que está a humanidade. Tem aqueles que até acreditam, mas que estão com o coração tão apegado às coisas daqui, tão terrenos, tão apegados a isso aqui, que não conseguem dar um passo adiante, não conseguem, estão ouvindo a trombeta, estão, mas não vão conseguir chegar lá, porque o seu coração está apegado demais a isso aqui, não quer se desapegar disso aqui. E tem aqueles que querem tanto, que estão correndo no meio dessa multidão, enfrentando os obstáculos, enfrentando os desafios para chegar lá, para não ficar de fora. E tem aqueles que estão pelo caminho sendo destroçados. Nós sabemos os países onde os cristãos estão morrendo por amor a Cristo. Isso é o que está acontecendo. Eu vi pessoas mutiladas no meio do caminho. É o cenário que nós estamos vivendo agora. Eu sonhei com a volta de Jesus, com esse cenário que nós estamos vivendo agora. É exatamente isso. A trombeta está soando. É um alarido para chamar a nossa atenção, para mostrar que os sinais da volta de Jesus estão acontecendo agora. Jesus breve voltará, e que é tempo de despertar, de ouvir a trombeta, de ouvir o clamor que diz: aí vem o noivo se aproxima. Nós estamos nos aproximando da meia-noite. Os cientistas acham que meia-noite é aquele momento que não haverá mais condição na Terra, mas para nós, a meia-noite, aquele momento que o noivo vem para resgatar a sua noiva. Ora, vem, Senhor Jesus, que essa seja a sua oração.